The time has come to believe or don't believe. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus, mais uma vez, acrescente a vossa fé, que nessa oportunidade, ao ouvir da palavra de Deus, vossos corações possam se alegrarem pela graça que tem encontrado você em Cristo Jesus para conhecer esse tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. Eu cumprimento todos vocês em nome do Senhor, agradecido por vossa atenção e expectação e também por vossas orações, por mim, pelo ministério e por esse trabalho. Mais uma vez, nessa terça-feira, estamos aqui para discorrer um pouquinho da palavra de Deus, tentando, da nossa maneira mais simples, humilde, contribuir para o crescimento do povo de Deus, para vestir a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, aprontá-la, pois essa foi a promessa de Deus que veio pela boca de Paulo, dizendo que esses 5 ministérios seriam para o aperfeiçoamento dos santos. E cremos que Deus está usando seus servos de muitas formas para aperfeiçoar os escolhidos, os chamados de Deus, os eleitos de Deus, nesse tempo do fim. O assunto que nós procuraremos falar nessa noite, para vocês que são leitores da Bíblia, e também estudantes da mensagem precursora da segunda vinda, que é muito importante nós lembrarmos que as Escrituras estavam fechadas, mas houve uma promessa de que os mistérios seriam revelados. E nós estamos vivendo no tempo, não da revelação dos mistérios. Nós estamos vivendo o tempo do cumprimento desta revelação, porquanto já foi revelado, todos os mistérios de Deus já foram revelados. Muitos de nós estamos conhecendo agora aquilo que já foi revelado há mais de 50 anos atrás. Como é bom saber que Deus conhecia todo eleito e toda semente predestinada desde antes da fundação do mundo. E ele não podia terminar com a terra, com o mundo, sem antes encontrar a sua semente, o seu eleito e os seus predestinados. Por isso, temos a promessa do alarido, que percorreria toda a terra em busca da semente eleita. E nós nos encontramos aqui no final dos tempos, justamente porque ouvimos a voz que nos chamou para esta eterna verdade, está nos preparando para nosso encontro com o Pai. Amados, vamos ler algumas escrituras. Primeiramente, um versículo de São Mateus, capítulo 22, versículo 14. Eu quero ler São Mateus, capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Completando também, eu gostaria de ler Lucas, o capítulo 13 de Lucas, a partir do versículo 22. E percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar
e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e primeiros há, que serão derradeiros. Jesus nos orientando de quem são os salvos e o número e a quantidade, nos orientando também que são poucos. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, muitos poderão entrar e não poderão. Agora, quem são esses que não entrarão? Porque da maneira como Deus tem trabalhado através dos seus servos, seus mensageiros, é muito simples e peculiar a forma como Deus tem se dado a conhecer em todas as eras. E a maneira de Deus se manifestar e dar a conhecer é uma maneira muito simples, pois nós encontramos aqui, quando ele disse muito, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, também está falando de um acontecimento para o dia que nós estamos vivendo, que é o convite para a ceia das bodas. Ele termina dizendo, muitos são chamados e poucos são escolhidos. E aqui em Lucas nós encontramos que essas pessoas que não entraram, essas pessoas que ficaram de fora, elas tinham tido um bom relacionamento com o Senhor. Vocês querem ver? E quando foi isto? Foi justamente quando o Evangelho tinha percorrido todas as cidades, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor, são poucos que se salvam? E ele respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. Então quem são esse povo que realmente vai estar de fora e não entraram pela porta estreita? Foram aqueles que comeram e beberam, tomaram a comunhão, beberam vinho, comeram pão, tiveram companheirismo com o próprio Senhor, mas eles não porfiaram por entrar pelo caminho estreito e por isso eles então ficaram de fora. Nós sabemos que Deus não está preocupado com o número de pessoas, mas sim a qualidade que essas pessoas têm para lhe servir. E é muito comum, ou seria fácil, nós sermos populares para termos uma igreja, vamos dizer, mais ou maior, ou com maior número de pessoas.
Mas a verdadeira pregação do Evangelho, ela não é popular. Ela é, evidentemente, destinada a encontrar a semente eleita. Porque na simplicidade como Deus se expressa para mostrar a sua grandeza, as pessoas não percebem que a grandeza de Deus é a simplicidade como ele se expressa. E disse o mensageiro que a maneira de nós subirmos é descer. Vocês querem ver aqui, na parábola da grande ceia, ou das bodas? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Houve um convite para essa grande boda, essa grande festa. Mas os convidados rejeitaram o convite. Então, esse rei, ele continua enviando o convite, procurando que as pessoas possam encontrar desejo de estar nessas bodas. Então, depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Então, quem era também esse povo? A Bíblia chama de convidados. Foram chamados, foram convidados para estar nessa grande bodas. Mas eles tiveram motivos para não estarem presentes. Sabe o que eles fizeram? Depois desse convite, que tudo estava pronto, a obra estava consumada, o evangelho tinha sido pregado, os convites haviam sido colocados à disposição, foi mandado chamar, porque a Bíblia diz, depois enviou outro servo dizendo: dizei aos convidados. Então, o importante não é somente ser convidados. A mensagem convida: vinde a mim, vós que tem sede, e beberei da água da vida. Todos que têm fome, vinde a mim. Todos que estáis cansados, vinde a mim. Há um convite. E muitos podem ouvir o convite para essa grande festa. De que nós estamos falando? Nós estamos falando das bodas do Cordeiro, da grande festa ali, quando o próprio Senhor disse que viria para nos levar a esse lugar, a essa festa maravilhosa, essas bodas. Mas quantos estão dispostos? Porque tudo já estava pronto. Não era para fazer. Aqui o rei diz que tudo já, quando esse convite, segunda remessa de servos saíram para convidar, diz que os bois já estavam mortos, os cevados também, tudo pronto. Era apenas vir. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Essa preparação, esse tempo jubiloso das bodas que Deus preparou para os seus filhos, ele vai fazer a seleção dos convidados. Primeiro foram convidados, eles não quiseram vir. Outros foram convidados com tudo pronto, e eles então tiveram desculpas, que tinha que estar no campo, no seu tráfico, mas isso também gerou, esse convite, essa pregação, gerou também um ódio, um mal-estar naqueles que não iriam estar nas bodas. Quero que vocês notem
Irmão Branham falando na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, o profeta diz assim, no parágrafo 16 ele diz assim, se alguém dele disse ao outro, não muito tempo atrás, disse, pare de pregar da maneira que você prega. Puxa, você vai arruinar cada amigo que você tem e tudo mais, disse. Deixe aquilo de um lado. Eu sei que está errado, mas isso não é da nossa conta. Bem, da conta de quem é isto então, se está errado? Alguém tem que fazer isto. Então façamos isto. E esta é a maneira que sinto sobre a igreja. A maneira que nós devemos pregar é sem se importar o que isso causará, porque estamos cumprindo a nossa chamada. Então esse convite, depois de tudo pronto, espalhou, porque espalhou uns para o campo, outros para o tráfico, e gerou também um grupo dentre estes convidados. Dentre os convidados, gerou-se um grupo que partiu para a vingança e para o ódio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mombrana diz que tem muitas maneiras de você matar alguém. E às vezes se matar não é colocando um punhal sobre as suas costas, ou sobre o seu coração, ou cortando a sua veia jugular e terminando com ele. Mombrana diz que tem muitas maneiras. Quando você mata a influência de um homem, você está matando aquele homem. E notamos que esses maus servos, ou esses maus convidados, não servos, os maus convidados, é o que partiram para a vingança, porque não suportaram ver o acontecimento. Isso quer dizer, a inveja não os permitiu que deixasse aqueles servos em paz e partiram então para a vingança. Veja, amados, a Bíblia é bem clara em que tempo isso deveria acontecer. Isso seria no tempo em que as bodas estavam prontas. Quando nós estamos falando que a igreja está casada com Cristo, que é a única forma de nós podermos usufruir da nossa herança, é quando nós nos sentimos casados na intimidade com Cristo. Qual é esta intimidade? É quando o próprio Deus tem a capacidade, o poder de revelar a esta igreja, a sua esposa, o mistério tão esperado por ela. Então, quando isto acontece, quando estas bodas acontecem, então que sai o convite para a festa, para os convidados. Então nós notamos que, depois que saiu os primeiros convidados não quiseram vir, não aceitaram. Depois enviou outro servo dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Sim, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu tráfico. Então, eles não estavam nem preocupados com isso. Eles tinham outras preocupações. Agora, era a hora de participar da festa, do casamento, das bodas, enquanto que estavam preocupados com outros tipos de atividades. Um para o campo e outro para o tráfico. Mas não era momento de estar indo para o campo, e nem no seu tráfico, no seu trabalho. Era tempo de participar das bodas, que este era o convite para que estivesse ali. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Em outras palavras, além de rejeitar
o convite, partiram para a agressão, para destruírem, para matarem, para ultrajarem aqueles servos que não estavam fazendo nada mais, nada menos do que carregar o convite do seu senhor, o rei, que tinha convidado para a festa das bodas. Que culpa tinha aqueles servos? Ele estava cumprindo o seu dever. Todo verdadeiro pastor, pregador, ministro hoje, que tem o espírito da palavra, estão cumprindo os seus deveres, mas estão arriscando as suas próprias vidas, a sua reputação, pela mensagem que eles trazem. Qual era a mensagem desses servos? Evangelizar, curar os enfermos, batizar as pessoas, discernir? Não. A mensagem que esses servos traziam era de uma festa que já estava preparada, já estava pronta. Bastava agora participar desta festa. Mas o que levou eles a serem ultrajados e mortos era o tipo de mensagem que eles traziam, é que não agradou aos convidados, não agradou àqueles que carregavam em seus corações a oportunidade para os matarem. Então, veja bem, e o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, eles eram convidados, veja bem, eles foram convidados, os próprios homicidas foram convidados porque, naturalmente, no tempo da preparação da ceia ou das bodas, eles nunca apresentaram como homicidas, nunca se apresentaram como criminosos. Eram pessoas que estavam camufladas, estavam caminhando juntos, senão nem sequer não seriam convidados. Você convidaria um vizinho, um criminoso, um assassino para a festa do seu filho? Você convidaria alguém que você sabe que é um foragido, um bandido, você convidaria para esta festa? Isso prova que esse espírito estava camuflado a ponto de o próprio rei convidá-los para participar da festa das bodas. Mas esses convidados carregavam em si o ódio e o desejo ou a inveja por aquilo que estava acontecendo, porque esses servos estavam apenas levando uma mensagem de convite, de que tudo já estava pronto. E o que é que hoje está trazendo mal-estar aos convidados dessa mensagem? É quando nós dizemos que tudo está revelado, que tudo está mostrado, que tudo já está vindicado como a verdade, os selos foram abertos, os mistérios foram revelados, os trovões foi manifestado, mensagem com a atração sobre a montanha e os ungidos dos últimos dias. Nós vemos que tudo isso já está manifestado. Nós estamos agora nos aprontando para a festa das bodas, porque já está tudo pronto. Temos que dizer que o cevado está morto, os bois estão mortos, o jantar está pronto. Quando é esse tempo? Não é o tempo da preparação, é o tempo do acontecimento daquilo que foi preparado antes e agora está em pleno cumprimento. Mas quando estamos pregando que esse é o tempo das bodas, as pessoas, além de rejeitarem ou ir para os seus campos, para o seu tráfico, por isso o profeta disse que o rapto acontecerá e as pessoas continuarão pregando como se nada tivesse acontecido. Continuarão as pessoas vindo no altar, continuarão chorando por salvação, continuarão esperando pelo rapto, continuarão da mesma maneira e não perceberão que tudo
já está terminado e não resta depois a não ser a destruição e o ranger de dentes e assim por diante. É bom, amados, que nós verifiquemos essa preciosa hora que nós estamos vivendo, porque as Escrituras estão se cumprindo exatamente nesse tempo preciso no qual nós estamos vivendo. O irmão Brana nos fala na mensagem, hoje tem se cumprido essa Escritura, depois nós vamos voltar nesse texto aqui. Mas o profeta disse na mensagem, hoje tem se cumprido essa Escritura. Quando ele ganhou aquela Bíblia da sua esposa, e ele ia ler as Escrituras de São João, o capítulo 16, versículo 12, falando daquela mulher com dores de parto. E ali então, quando ele abriu a sua Bíblia para ler essa escritura, ele não encontrou o que ele queria, então ele entrou em desespero. Então, ele não conseguia encontrar essa escritura. Mas ele está relembrando isso aqui. Veja bem, eu quero frisar bem isso aqui para os irmãos. Quando abri a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 16, comecei a ler, porém, o versículo que buscava não estava. Então pensei, isso é muito estranho. Procurei o versículo de novo, porém não o encontrava. O irmão Jacques Moore, de Shreveport, Louisiana, um amigo íntimo, estava presente ali. Lhe perguntei, irmão Jacques, não se encontra isso em São João 16? E ele respondeu, sim, estava ali. Então, esse arcebispo católico se levantou dentre uns 100 ministros que estavam ali na plataforma. Aproximou de mim, e ele com todas as suas coisas, a batina, as cruzes, etc., que eles usam, e quando estava a meu lado me disse, meu filho, fique firme, Deus está a ponto de fazer algo. O irmão Brana estava dizendo, disse, eu sempre procurei observar as pequenas coisas na minha vida, porque todas as coisas têm um significado. E ali, com certeza, havia algo por detrás que tem que ter algum significado. Naquele momento, como qualquer pregador, ministro, principalmente ele, acostumado a ler essa escritura, então ele ficou um tanto perturbado, porque aquilo tinha acontecido e ele não sabia do que se tratava. Mas esse ministro, o sacerdote católico, chegou ali e disse, meu filho, fique firme, Deus está a ponto de fazer algo. Pensei, um arcebispo católico dizendo-me isso, que coisa. Continuou dizendo-me, leia-o de meu livro. Li, pois, a passagem que procurava de seu livro. Tomei meu texto e continuei pregando. Depois, quando havia terminado e havia me ido, ele se levantou e disse, há uma só coisa que tem que suceder. Depois dessa mensagem que temos ouvido, ou a igreja tem que sair do enredo em que se encontra, ou nós temos que sair do enredo em que se encontra a igreja. Uma das duas coisas. Olha, profetizou. O que estava acontecendo ali? Deus, cumprindo as Escrituras, até mesmo o profeta de Deus, estava um tanto perturbado, sem saber o que é que estava acontecendo. Mas havia algo por detrás deste acontecimento, no qual o próprio arcebispo católico disse que a partir de ali, algo teria que acontecer. Ou você sairia do enredo, ou o enredo sairia, e assim por diante. Eu estava a caminho outra vez à minha casa, em Tucson, essa tarde, e os meninos estavam fazendo muito alvoroço porque queriam algo de comer. Paramos então para comprar algum alimento. Minha esposa me disse, querido,
eu nunca estive tão nervosa em toda a minha vida como estive hoje, vendo-te ali, tropeçando com essa Bíblia. Não te afetou assim a ti? Lhe respondi, não. Eu sabia que a passagem estava ali. O que sucedeu foi que não estava a página. Foi uma má impressão. Ela disse, porém, pensando que eu havia comprado para ti essa Bíblia, parecia que todos os olhos naquele auditório estavam fixos em mim. Olha a coincidência ou olha os acontecimentos. Ela diz, porém, pensando que eu havia comprado para ti essa Bíblia, parecia que todos os olhos naquele auditório estavam fixos em mim. Ele disse, porém, isso não foi culpa tua. Isso foi um erro que cometeram ao imprimir a Bíblia. Então, me pus a examinar a Bíblia e o que sucedeu foi que, nessa Bíblia, o capítulo 16 e o capítulo 17 de João termina igual nas duas páginas onde estavam. E sendo uma Bíblia nova, essas duas páginas estavam grudadas perfeitamente e eu estava lendo do capítulo 17 em vez do 16. Disse, tá bem? Isso é por alguma causa. Então, tão claro quanto você pode ouvir-me agora, uma voz me falou e me disse. E chegou a Nazaré, onde havia sido criado, e entrou na sinagoga como era seu costume. O sacerdote lhe deu as escrituras para ler. Ele leu no capítulo 61 de Isaías. Quando havia lido as escrituras, devolveu o livro ao sacerdote, se assentou e os olhos de todos na congregação estavam fitos nele. E palavras preciosas procederam de sua boca e disse, hoje tem se cumprido esta escritura. Eu quero que vocês notem uma coisa muito interessante. A escritura que Jesus leu está em Isaías 61, versículo 1 e a metade do 2. A mensagem dores de parto, no qual o Filho do Homem, na sua segunda apresentação, porque a primeira vinda do Filho do Homem estava em Cristo Jesus, no seu corpo físico. A segunda vinda do Filho do Homem estava no ministério de William Branham. Ele foi o profeta de Malaquias 4 para manifestar Lucas capítulo 17, versículo 30. Então nós vemos um profeta manifestando o Filho do Homem. Quando, na sua segunda vinda, nós encontramos que esse episódio da primeira vinda do Filho do Homem, ela se repete também na segunda vinda do Filho do Homem. Pois, olha a semelhança. O mesmo que aconteceu na primeira vinda, acontece na segunda vinda. Na primeira vinda, o Filho do Homem, Jesus, tomou o livro da mão do sacerdote e leu Isaías 61, versículo 1 e 2. Na segunda vinda do Filho do Homem, o sacerdote entrega a Bíblia para ele e ele lê João 16, 12. Agora, inverta os números aí, para você ver. O 61 invertido dá 16. E o 12 invertido dá 1 e 2. Assim como na primeira vinda foi Isaías 61, 1 e 2, para cumprir as Escrituras. Na segunda vinda, então, se cumpre as Escrituras, tanto no número de Isaías 61. É só você inverter. Se é João 16, se você inverter, daria 61. É João 16, 12, se você inverter, daria 61, 1 e 2. Então, nós vemos que as Escrituras, elas não foram colocadas de particular maneira por a intenção de um bom teólogo ou de um estudioso, de um escriba, mas ela se cumpre perfeitamente porque foi o cuidado de Deus para trazer esta verdade para nós. Hoje tem se cumprido esta escritura. Quão precisas são as escrituras? Note você, em Isaías 61, 1 e 2.
Ali é onde nosso Senhor estava lendo. E na segunda vinda é João 16, 12. É onde ele repete o mesmo acontecimento e os números estão aí para indicar a veracidade dessa palavra. Agora, na metade do segundo versículo, ele se deteve onde diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ali parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplicava à sua primeira vinda. Então, o Filho do Homem cumpriu as Escrituras ao pé da letra. Isaías 61, 1 e a metade do versículo 2. Na metade do versículo 2, depois, na sua segunda vinda, deve se cumprir. Porque o profeta disse, para trazer juízo, não se aplicava à sua primeira vinda, mas à sua segunda vinda. Por isso, quando ele desce aqui, ele desce como o juiz supremo, como o grande juiz que veio para julgar a terra. Ele desceu para esse propósito. Por isso, ele se incorpora. Ele toma um corpo emprestado, como Elohim. Tomou um corpo de carne, entrou dele e veio à casa de Abraão para manifestar o sinal, que era o discernimento que havia, o discernir no coração de Sara, conhecendo o que havia no coração de Sara. Então, na sua segunda vinda, ele toma um corpo emprestado e ele desce. E agora ele prega juízo também. A mensagem, o julgamento, a acusação, que é o indiciamento, ele está pregando juízo. Ele trouxe isto para julgar a terra em sua segunda vinda para cumprir Lucas 14, ou melhor, Lucas 4, a partir do versículo 18 em diante, nós encontramos Jesus parando no meio do versículo, porque a outra parte não competia a ele. É por isso que nós encontramos o irmão Branham pregando o Apocalipse, do capítulo 10, 1 ao 7. Mas do 8 ao 11, ele nunca fez uma mensagem específica de Apocalipse, capítulo 10, versículo 8 ao 11, porque isso não era para o seu tempo. Isso agora era para o tempo da noiva, para o tempo da igreja, para o tempo da manifestação da esposa, onde ela teria a comissão de profetizar a muitos povos e línguas e tribos, que é a promessa de Deus para o nosso tempo. Então veja que não podemos cumprir aquilo que foi cumprido na vida de William Branham. Aquilo foi para o seu tempo. Para o nosso tempo, há uma escritura específica para a nossa hora, para o momento que nós estamos vivendo. Então, as escrituras, elas se cumprem perfeitamente. Por isso, Jesus, quando ele fez menção dos dias de Ló, assim como foi nos dias de Ló, ou no dia de Sodoma e Gomorra, será nos dias em que o Filho do Homem será manifestado. Então lembre-se, quando o Elohim veio a um judeu, Abraão, mas Jesus se referiu a Ló, Sodoma e Gomorra, porque eram gentios, mostrando que aquele sinal que foi feito na casa de Abraão, o judeu, estaria sendo feito agora no meio dos gentios, pela promessa de um profeta que traria a manifestação do Filho do Homem. Lembrando que isto é para trazer o cumprimento das Escrituras para o nosso tempo. Então, não se aplicava a sua primeira vinda, mas a sua segunda vinda. Então, vemos que as Escrituras nunca falham, sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a Escritura, porque até ali era o que haveria de ser vindicado em seu dia. Agora, isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda é quando trará o juízo sobre a terra. Não naquele dia, mas isso foi quando haveria de pregar o ano aceitável.
Note você, o Messias de pé ali na plataforma, identificando-se com a palavra de promessa para aquela era. Quão tremendo! O Messias de pé ante a congregação, e observem as palavras tão preciosas quando disse, para pregar o ano aceitável. Agora vamos ver aqui. O ano aceitável, como todos sabemos, como leitores das Escrituras, é o ano do jubileu. O que é então o ano aceitável? Quando é que se cumpriu na sua primeira vinda? Quando ele disse o ano aceitável. Ele estava determinando o ano do jubileu, do livramento daqueles judeus que esperavam pela vinda do Messias. Ele veio cumprindo as Escrituras, ele veio mostrando pela Bíblia que ele era o cumprimento da palavra. Ele veio para quê? Para libertar os cativos, ele veio para libertar os oprimidos, ele veio para cumprindo todas as Escrituras. Mas o que acontece? Nós notamos que as pessoas não aceitam o seu jubileu. A culpa não é de Deus. Deus está cumprindo a sua palavra, Deus está cumprindo a sua promessa. Mas o homem que foi convidado para esta ceia, ele já estava na lista de convidados, ele não saiu procurando quem quer vir. Quem quer vir? Isso foi o tempo da evangelização, foi o tempo da pregação, da evangelização, para batismos, para vir, serem batizados. Esse convite para as bodas, ele já saiu com o endereço certo do convidado. Ou você distribui convite para as bodas do seu filho, para quem você encontra na rua, ou para quem você nem conhece. Não. Quando você vai convidar para uma festa, quando você vai convidar para a festa das bodas, aquele convite, ele já sai direcionado com o nome do convidado para participar daquela festa. Isso quer dizer que já sai com o endereço certo. Mas o que acontece com esses convidados do ano aceitável do Senhor? Vamos ver aqui o que acontece com aqueles que foram convidados de acordo com as Escrituras. Porque quando Jesus, na sua primeira vinda, ele manifestou isso, o cumprimento dessa palavra para o ano aceitável, para quem ele tinha vindo. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Senhor, muitos serão salvos, eles porfiai por entrar pela porta estreita. Sim, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas larga é a porta que conduz à perdição, mas estreita é a porta que conduz à vida eterna. Ele está cumprindo as Escrituras. Jesus, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Falando da mesma Escritura, a fama correu por todo o mundo. África, Índia, Brasil, América Latina, por todas as partes do mundo, correu a sua fama. É o maior pregador de cura divina de toda a história do mundo. Nem o próprio Jesus, na sua primeira vinda, teve tanto êxito, em tantos milagres, como aconteceu na manifestação do Filho do Homem, na sua segunda vinda, ao redor do mundo, por toda a terra. Na primeira, segunda puxada, foi por toda a terra. Mas quando sai a terceira puxada, ele não está mais trabalhando com o corpo e nem o espírito. Agora, é endereçado exclusivamente à alma do eleito. É esse tempo quando a igreja se torna menor. Deus não está preocupado com número, Deus está preocupado com qualidade. Deus quer qualidade. Então, na terceira puxada, nós encontramos que ele vai diretamente ao grão. E por muitos serem chamados e poucos serem escolhidos, a terceira puxada não é para os muitos, a terceira puxada é para os poucos nos quais Deus está trabalhando com a alma. Então, vemos que saiu por toda a terra.
e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Aonde que aconteceu isso nesses últimos dias? Pregava onde? Em Phoenix, em Tucson, no Arizona, em Nova York, em Washington, Boston, Capital, Johannesburg, Durban, todas as partes. Jesus, aqui, veja que nessa primeira vinda, nós notamos que ele pregava na sinagoga deles. Não era a própria igreja própria. Ele saía pregando, veja, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Ora, houve tempo de ter presentes de denominações para o Filho do Homem, para o ministério do Filho do Homem, para percorrer a terra. Foi proposto ao irmão Branham um avião para levar em todas as partes do mundo que fosse necessário. Ele era louvado, ele era bem-vindo, ele era bem-quisto, para mostrar, irmãos, que esta fase de popularidade, essa fase de bem-vindas, ela tem um único propósito, de chamar o povo, os muitos, para que dentre estes muitos, os poucos escolhidos pudessem ser manifestados para dar ouvido ao que é mais importante da mensagem de William Branham, da mensagem do Filho do Homem, que é a terceira puxada. Porque muitos que vieram na primeira e segunda puxada se perderam, porque a cura foi do corpo e do espírito. Pessoas eram curadas, espíritos imundos saíam, cancerosos eram curados, mas na terceira puxada é exclusivamente para mover a alma e trabalhar diretamente com o grão. Então notamos aqui a semelhança dessas coisas. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Até aí, todo mundo batia palma. Todo mundo queria ele na sua igreja. Todo mundo queria Jesus para pregar na sua igreja, no seu povo, na sua vila, na sua cidade. Ele era popular. Todo mundo queria, porque essa é uma parte das Escrituras. Essa é uma parte da verdade, mas não é toda a verdade. Primeira e segunda puxada é parte de uma verdade, mas não é toda a verdade. Existe algo maior. Então, para que o Espírito do Senhor é sobre ele? Pois me ungiu para evangelizar os pobres. Muito bem, primeira puxada. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, também é. A pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fechou o livro. Aí estava a sua primeira vinda sendo cumprida ali, trazendo o quê? O jubileu, trazendo a salvação, trazendo a libertação, mostrando que ele foi levantado para este propósito: salvar, curar, abrir olhos dos cegos, como aconteceu no ministério do irmão Branham nesses últimos dias, segundo a própria promessa de Deus. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saiu da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele disse: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Capernaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias,
quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Olha a parábola agora, olha a parábola das bodas. O que isso, quando ele diz que essa escritura tinha se cumprido, o que causou? Ao invés de se levantarem aqueles que deram boas-vindas, que ouviram sobre cura divina, libertação, espíritos imundos saíam, havia milagres, sinais e prodígios, ao invés deles darem agora as boas-vindas, quando ele ministrou a palavra para quem a palavra era direcionada, dizendo assim, olha, havia muitas, mas foi uma viúva, havia muitos leprosos, mas foi um só. Hoje, a mesma coisa, a palavra se cumprindo é para atingir um aqui, outro ali, outro acolá. É claro que esse cumprimento das Escrituras, ele produz um efeito benéfico e maravilhoso na vida do eleito e predestinado, mas ele suscita a ira e o ódio na vida daqueles que andaram camufladamente, aparentemente, dentro da própria mensagem, vamos dizer bem claro, caminharam dentro da própria mensagem. Mas quando se cumpre as Escrituras, o ano do jubileu, que seria a libertação, a salvação, a mudança de escravo a filho, de escravo para a liberdade, quando se manifesta o ano aceitável do Senhor, a liberdade, na segunda vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Cristo, manifestada para trazer esta liberdade, isso causa o quê? Causa um ódio, uma revolta, uma ira, e as pessoas não querem dar a sua contribuição. Então, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem, o ultrajarem, o matarem, destruírem, levaram lá em cima, justamente para ser um espetáculo público. Ele aproveitou, levar no lugar mais alto, numa reunião, através da internet, através de todo o sistema, levou no lugar mais alto para matá-lo, porque eles não puderam suportar o cumprimento da palavra para o seu dia, para a sua hora. Se encheram de ira, de revolta. O que eles fizeram? Levaram bem alto. Veja o que está escrito em Lucas 4, eu estou lendo as Escrituras. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus passou no meio deles. Era um povo que teve Jesus no meio deles. Mas a Bíblia disse que depois desse acontecimento, do cumprimento da palavra, quando eles manifestaram o espírito de morte, o espírito de matar, de ultrajar, Jesus se retirou do meio deles. Aonde estava Jesus? Aonde estava o Filho do Homem? Aonde estava a verdade? Aonde estava a palavra? Aonde estava o verdadeiro evangelho? Estava no meio deles, mas a Bíblia disse que depois disto, quando esta revolta, esta ira foi manifestada, a Bíblia diz que ele se retirou do meio deles. Jesus, quem que saiu? Foi a unção que saiu? A Bíblia disse Jesus, ele mesmo saiu do meio deles. Você acha que esses que estavam na sinagoga pararam de pregar? Abandonaram suas crenças? Pararam de pregar? Não. Pelo contrário, continuaram a encontrar uma forma para levar Jesus à cruz. Ele, porém, passando pelo meio deles,
retirou-se. Isso quer dizer que Jesus estava verdadeiramente no meio deles. Saiu da onde? Do meio deles e retirou-se. E diz assim: e desceu a Capernaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Sim, desceu para outro lugar, não voltou mais ali. Ele saiu da onde? Do meio deles, quando? Quando se cumpriu a Escritura, o ano do jubileu, a mensagem da hora, a mensagem que daria a libertação total, daria novos cânticos, nova oportunidade, nova vida, deixaria de ser escravo para estar em liberdade. Eles levaram e o apunhalaram e o ultrajaram no cume do monte. Isso quer dizer, usaram todos os meios possíveis para denunciar, para demonstrar a ira em revolta por aquilo que Jesus havia dito, que aquelas escrituras tinham se cumprido no meio deles. Agora, vejamos isto agora, na mensagem precursora da segunda vinda. O ano aceitável, como todos sabemos, como leitores das Escrituras, é o ano do jubileu, quando todos os escravos e prisioneiros, os que tiveram que entregar um filho ou uma filha para pagar alguma dívida, esse estava em cativeiro. Não importava quanto tempo havia estado na escravidão ou quanto tempo lhes restavam de sua sentença. Quando ouviam que vinha o ano do jubileu e ouviam o som da trombeta, Apocalipse 10:7, o som da trombeta, todo escravo podia receber sua liberdade se assim o desejava. Já não tinha que ser escravo, porém, se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo e de pé, junto à coluna, tomava uma sovela e lhe furava a orelha. Então tinha que servir a esse amo pelo resto de sua vida. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho é pregado, o ano aceitável, o tempo do jubileu, qualquer um, não importando a cor da pele, sua denominação, ou submetido no pecado, ou o que tivesse de mal, podia ser livre quando ouvisse a trombeta evangélica de Deus. Então ficava livre. Porém, se dava as costas à mensagem, se negava a ouvi-la, então, note bem, lhe furavam a orelha com uma sovela. Isso quer dizer que atravessa a linha entre a graça e o juízo e jamais ouvirá o evangelho. Você jamais progredirá, permanecerá como escravo ao sistema em que se encontra pelo resto de sua vida, se você se nega a ouvir o ano aceitável do Senhor. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. As Escrituras voltando a se cumprir perfeitamente, trazendo o ano aceitável do Senhor. Então, o que acontece? Agora, como disse a outra parte do versículo 2, não requeria explicação ali naquele então, mas agora, no tempo que se aproxima, será quando o Messias trará juízo. Quem é que traz juízo, irmão Brana? Não, o Messias trará juízo. Agora, como foi possível que aquela gente não reconhecesse quem era ele? Como lhes passou por alto? Como pôde ser, se lhes mostrou tão claramente? Como lhe escapou isso quando ele, que palavra tão tremenda, pense nisso. Hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos olhos. Quem o disse? Deus mesmo, quem ao mesmo tempo é o intérprete de sua própria palavra. Hoje tem se cumprido esta escritura. O Messias, de pé ali, na presença daquela congregação, lendo uma porção da Bíblia concernente a si mesmo e logo dizendo, hoje tem se cumprido essa escritura. No entanto, não puderam captar. Que grande tragédia seria isso. Porém, ainda assim sucedeu. E assim tem sucedido muitas vezes. Como pôde suceder? Foi naturalmente, como sempre, por causa de crer na interpretação humana da palavra. Essa foi a causa. Os crentes naquele dia, assim chamados crentes,
estava aceitando a interpretação de que os sacerdotes tinham das Escrituras. Então Jesus, não pertencendo a nenhuma de suas sociedades ou ordens, se encontrava excomungado deles e, por conseguinte, não podia identificar com seu grupo, porque ele era diferente. A pessoa de Jesus Cristo era tão singular que ninguém devia haver falhado em reconhecer que ele era o Filho de Deus, porque ele era a identificação perfeita das Escrituras que foram escritas dele. E assim se conhece a qualquer cristão, quando sua vida identifica as mesmas coisas que o cristão deve fazer. Ele se pôs de pé ali e disse: hoje tem se cumprido essa Escritura ante vossos olhos. Quão claro e sobressalente, e no entanto, aquela gente o entendeu mal. Por quê? Porque tomaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal, de algum pastor, missionário, bispo, arcebispo, principal, algum Anás e Caifás dos dias modernos, estão interpretando a Bíblia errada para os seus súditos, para o seu povo, e em vez de aceitarem o ano aceitável do Senhor, para deixar de ser escravo, eles estão tornando mais escravos o resto de suas vidas, por rejeitarem. O profeta disse: a história sempre se repete e cada escritura se cumpre. O que nós estamos vendo, ouvintes e amados irmãos? Nós estamos vendo exatamente a repetição da história. Quem pregou a mensagem hoje tem se cumprido essa escritura. Olha, pregado em 1º de junho de 1962, em Jeffersonville, Indiana, ele estava cumprindo as escrituras diante do povo. Mas o que o povo fizeram? Pegue a mensagem também. Hoje se cumpriu essa escritura pregada numa reunião de ministros, numa pequena ou numa cidade americana. Nós encontramos aqui, você pode examinar, no dia 25 de janeiro de 65, segunda-feira à noite, no auditório Ramada Inn, em Phoenix, Arizona. Ele pregou mostrando o cumprimento dessas escrituras. Mas a partir de então, o ministério de William Branham saiu do meio deles. Jesus saiu do meio deles. E aqueles que rejeitam o cumprimento desta palavra, 50 anos depois, tempo de jubileu, tempo de saída, tempo de nos encontrarmos, saindo da escravatura, do sistema feito pelo homem, das interpretações do homem, a interpretação das escrituras pelo homem. Estamos saindo desse sistema do homem para entrarmos no tempo da liberdade. Ele sai de novo do meio dos mesmos sacerdotes, dos profetas modernos, dos pregadores modernos. Ele esteve no meio deles durante anos e anos. William Branham pregou no meio dos pentecostais, pregou no meio dos homens de negócio do evangelho completo. Ele esteve no meio dele. Mas quando a escritura se cumpriu, o ano aceitável, o tempo do jubileu, hoje tem se cumprido essa escritura. Estou falando para um povo que lê a Bíblia, para um povo que lê a mensagem. Pega a mensagem, qual é a atração sobre a montanha. Mombrana disse, Apocalipse 10, de 1 ao 7, já é história. Isso já se cumpriu, essas escrituras estão cumpridas diante de vossos olhos. Vocês não podem ver, mas isso o que traz? Isso suscita um ódio. Para quê? Nesse tempo do cumprimento das escrituras, é o tempo das bodas, é o tempo do ajuntamento, quando sai o convite, quando o livro sai e vem para buscar o eleito. O que não é eleito se levanta para contender, para combater, para destruir, para matar, como nós temos visto aqui, no livro de São Mateus, no capítulo 22. O que isso causa? Isso causa uma revolta. Então, se levanta, como levantou nos dias de Jesus, quando ele leu o livro de cumprimento da palavra, eles encheram-se de ira e ódio e levantaram-se para o matar. Será que nós não estamos vendo esta cena do convite sendo feito? Você acha que esse convite é para as denominações?
já saiu do meio deles há muito tempo, já rejeitaram há muito tempo. Agora é tempo das bodas. Não é mais o tempo de evangelismo ao redor do mundo. Isso passou. É o tempo agora da semente eleita ser chamada através desse convite. Ou você mandaria um convite sem nome ou sem endereço. Então veja o que aconteceu. Diz assim: porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, haverá uma revolta contra aqueles que estão convidando para a ceia, para as bodas. Então, o ódio é porque esses mensageiros, ou esses pregadores, ou esses servos do rei, eles não estão fazendo outra coisa a não ser convidando para a festa das bodas, e vai gerar que alguns serão mortos, deixarão de pregar, se levantarão contra eles, trarão todo tipo de males, ultrajarão, matarão, a ponto que eles não poderão pregar mais. Sim, eles farão isso, porque a mensagem desses servos é de inquietação para o não eleito, mas de alegria para o verdadeiro eleito. Então, o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas. Então, esse é o tempo de bodas preparadas. Cidades não terão chance mais, serão destruídas, porque a Bíblia disse, por não aceitarem o amor da verdade, Deus enviará a operação do erro para que creiam numa mentira. Cidades inteiras serão destruídas, povos inteiros serão destruídos por rejeitarem o convite para as bodas. Então o próprio Deus enviará a operação do erro. Mas foi Deus quem enviou? Foi. De onde saiu aquele espírito de mentira nos dias de Micaías? A Bíblia diz que um espírito de mentira saiu da presença de Deus para enganar aos profetas de Acabe, para que cumprisse as Escrituras. Agora também, nesses últimos dias, no tempo de Micaías, não no tempo de Elias, no tempo de Micaías, discípulo de Elias, sai também um espírito de mentira e entra nesses falsos pastores ou pregadores para que creiam numa mentira, para que se cumpram também as Escrituras. De onde veio o espírito de mentira? Veio da mesma presença de Deus, de onde veio uma mensagem exclusiva para Micaías, para dizer a verdade. Daquele mesmo lugar saiu pela mesma ordem, a mesma boca que ordenou que Micaías falaria toda a verdade, a mesma boca ordenou aquele espírito a entrar naqueles falsos profetas e trazer aquela mentira que enganaria os 400 profetas de Baal. E não só isso, era um profeta de Baal, mas atrás daqueles profetas estavam nações ou multidões que aguardavam, estava submisso a Zedequias, o chefe dos profetas, estava submisso aos seus pastores, seus pregadores, e não sabia que por detrás estava um espírito de mentira para que matasse o seu líder, que era Acabe. Então, a Bíblia diz, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, veja aqui, incendiando, porque acabou com o quê? Com fogo, que é o antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, vai acabar com fogo também. Então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Eles eram convidados, mas não encontrou dignidade, humildade, para parar, considerar esse convite e tomar parte nas bodas do Cordeiro. Veja bem, e depois, a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. Agora então, nós vemos que há um convite
para quem que não podia estar. A mensagem hoje foi, a mensagem hoje, ó, os convidados rejeitaram. Eles não quiseram. Então, o que acontece? Acontece que ele envia agora, em que lugar? E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Mas esses convidados vieram já na mensagem da terceira etapa, porque na mensagem da primeira e segunda eles não quiseram, eram os convidados. Mas quando chegou na terceira parte, então agora a casa foi cheia daqueles que não estava no primeiro convite, não estava no segundo convite, que o primeiro foi trabalhar. O segundo também tinha seus compromissos. O primeiro não ouviram. O segundo teve seus compromissos. O terceiro, eles ultrajaram e mataram os servos. Agora saiu a última que encheu. Por quê? Deus não vai perder nenhum dos seus eleitos. Ele vai encontrá-los todos aonde estiverem e a festa será completa. E o rei, entrando para ver os seus convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupciais ou nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Como que entrou esse homem? É porque ele queria estar na festa das bodas, mas sem a vestimenta. Eles não querem, já que eles não estão casados, não aceitam o casamento, então não se vestiram de acordo também para estarem ali vestidos. Ele queria estar ali, mas não queria submeter a mensagem que os vestiria para estar nas bodas. Ele entrou, mas entrou de uma maneira clandestina. E veja que não eram pessoas fora, eram pessoas amigo, porque o rei disse: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Ele não teve palavras para dizer como ele entrou ali, mas foi lançado fora. Então, veja que isto é realmente as Escrituras. Vamos ver aqui, irmão, se eu li certo aqui, pelo menos hoje tem se cumprido essa Escritura. Deixa-me ver aqui. Ela foi pregado no dia... hoje tem se cumprido essa Escritura. Vamos olhar aí, irmão Joglair, você que está me lembrando aqui, eu agradeço, mas na minha mensagem aqui está mesmo dia 19 de fevereiro de 1965, exatamente. Hoje tem se cumprido essa Escritura. E quem sabe eu tenha lido Pontos ao Lado de Jesus, que foi pregado no dia 1º de junho de 62, e também a Escritura se cumpriu, que foi pregado, deixa eu olhar aqui, são duas mensagens, né? Foi pregado aqui no dia 25 de janeiro de 1965, em Phoenix. Então, duas mensagens pregadas. Hoje tem se cumprido essa Escritura. Uma em Phoenix e outra no Tabernáculo Brana. Uma, então, no dia 19 de fevereiro de 65. E a outra, então, em 25 de janeiro de 1965. Mas veja, muito obrigado. Deus abençoe. Então, veja, meus irmãos, que esta mensagem, ou esta pregação, o que ela gera? Ela gera um mal-estar. Eles não querem. Você quer ver que no Velho Testamento isso também já estava desta maneira. No tempo da servidão, sob os midianitas, no tempo de Gideão. Vamos ver aqui e nós vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita,
e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Era um tempo que, para ser crente, tinha que ser bem separado. A perseguição era demais, a luta era demais, e ser crente e viver e ser conduzido no tempo da colheita da maneira correta, porque ele estava malhando o trigo no lagar, que era o lugar próprio para uvas. No entanto, ele estava escondido dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Então, essa foi a comissão de Deus para Gideão, quando o povo estava vivendo em cativeiro. Tinha que haver um jubileu, tinha que haver uma libertação para eles, e no tempo da libertação, Deus envia um anjo, ou o anjo vem a Gideão, que não é outra coisa a não ser o próprio Senhor, veio a Gideão para dizer que ele era o homem que haveria de dar a liberdade e libertar esse povo da servidão dos midianitas. Então, começa o ministério de Gideão no capítulo 6 de Juízes. No capítulo 7, nós vemos a escolha de Gideão, de mais de 30 mil, que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mais de 30 mil foram chamados, eu creio, e somente 300 foram escolhidos para dar cumprimento, ou que preencheram os requisitos da chamada de Deus para uma vitória diante dos seus algozes, diante dos seus inimigos. Apenas 300 foram selecionados para trazer a vitória para Israel. Que Deus não está preocupado em número, em quantidade. Deus está preocupado em qualidade. No capítulo 8, então os homens de Efraim lhe disseram: que é isso que nos fizeste? Que não nos chamaste quando fosse pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Quando o anjo desce e fala com Gideão, e ele inicia seu ministério, já começa o problema, a dificuldade entre o seu próprio povo, que deveria dar boas-vindas a esse anjo, a essa notícia, a essa mensagem, a essa promessa gloriosa de sair da escravidão. Nós encontramos que os efraimitas, que deveria dar força, já entra em problema. Porém, ele disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Quer dizer, vocês não são muito maiores, muito melhores? Quem que somos nós diante de vocês, que é um número muito maior do que nós? É o que Gideão está dizendo para os reclamadores. Vocês não são maiores? Por que não fizeram a obra? Agora, porque o anjo veio a mim, me deu essa comissão, lembra que nós não somos nada. Simplesmente deixe quieto. Então, Deus vos deu na vossa mão aos príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. Então, aí começa Gideão a lutar verdadeiramente contra os seus inimigos. Então encontramos aqui, ainda no capítulo 8, disse assim, vamos no capítulo 8. Ainda no capítulo 8.
Continuando. Ele sai para a batalha, depois da comissão do anjo. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estava, já cansados, mas ainda perseguindo, cansado da batalha, lutando para trazer a liberdade a Israel, da escravidão dos midianitas. Era apenas 300 homens lutando. Eles estavam cansados, mas perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército. Olha a crítica, olha o deboche, olha a zombaria do próprio povo que dependia da vitória diante dos midianitas, e agora o príncipe chamado Gideão, o homem de Deus, no qual o anjo forte veio a ele, apareceu para ele, e agora cansados, lutando por todos, fazendo o melhor, chega no seu próprio povo, Sucote, pede ajuda. O que ele queria? Que apenas desse um pouco de água, um pouco de pão para eles. Mas qual foi a resposta? Não. Se isso é de Deus, continue, vai pregar. Vamos ver o que vai dar isso. Vamos ver o que vai dar. Vocês estão perto mesmo. Diz que Jesus já veio, tudo já aconteceu. Está perto mesmo. Isso foi o povo de Sucote, zombando ali de Gideão, que estava lutando, já perseguindo o inimigo, lutando. Não, olha, veja bem, já está a palma da mão. Não é a mesma coisa hoje? Se Jesus já veio, para que isso? Para que tomar a ceia? Para que ter batismo? Para que ter isso? Não é isso que eles estão dizendo hoje? Mas espera um pouco. Para que demos pão ao teu exército? Em outras palavras, para que vamos dar mão de companheirismo para vocês? Vocês não precisam mais? Vocês já estão no milênio? Já estão na eternidade? Já estão vencendo? Para que nós vamos dar a mão? Mas isso não desanimou a Gideão, porque a promessa para Gideão não era feita por um homem. Deus tinha aparecido a ele, e ele entendia que o seu ministério era para trazer a vitória completa diante de cada inimigo. Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Haverá uma vitória completa. E disse Gideão: Eu sei que o Senhor cumpre a sua palavra, e eu sei que ele vai dar os inimigos nas minhas mãos. E quando ele der, e eu voltar aqui, nós vamos, a vossa carne, vamos triturar, vamos trilhar a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel, e falou-lhes da mesma maneira, e os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Então, estavam todos no mesmo espírito. Espírito de perseguição em Sucote, espírito de perseguição em Penuel, falando a mesma linguagem. O que um pregava, o outro pregava. Um que o cria, outro cria. E não sabendo que eles estavam unidos para perder uma batalha, porque a vitória estava do lado de Gideão. Ele tinha convicção. Mas esses de Sucote, naturalmente já tinha pregado pela internet. E o pessoal lá de Penuel já tinha assistido também pela internet ou pelo telefone. Eles estavam para dar a mesma resposta. Se eles aparecerem aqui, se eles pregarem isso aqui, olha, se aparecer Gideão com essa história de um anjo forte, com essa mensagem de um anjo forte, que ele é o único, que ele é o que vai trazer a vitória, com 300 homens, olha, diga para eles o mesmo que nós dizemos aqui, a mesma coisa. Todos estavam entrelaçados exatamente da mesma maneira. E subiu dali subiu a Penuel, e falou-lhes da mesma maneira, e os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Qual é a resposta? Não, vocês já estão pertinho mesmo. Para quê? Para que isso agora? Para que trabalho? Para que essas coisas? Vocês já não alcançaram? A mesma coisa. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre.
Em outras palavras, eu tirarei vossa crista, provaremos quem tem a verdade ou quem não tem a verdade. Nós vamos provar quem tem a verdade e quem não tem a verdade. Então, estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com ele, uns 15.000 homens, todos que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote. E lhe fez pergunta, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse, vedes aqui a Zeba e a Salmuna. Veja, vocês criticaram, vocês zombaram, vocês não creram, vocês não viram que Deus tinha nos enviado para essa batalha, eu e meus 300 homens. Vocês não acompanharam que isto era Deus falando? Aqui está a evidência de que Deus estava conosco. Qual descreveu os príncipes? E ele disse, então veio aos homens de Sucote e disse, vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitaste em rosto, dizendo, está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados. Nenhuma igreja quis dar apoio, nem Sucote, nem Penuel, ninguém quis dar apoio, mas a verdade prevaleceu. E tomou os anciãos daquela cidade e os espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. Veja bem, provou, mostrou para ele, descobriu as suas maracutaias, mostrou quem eles eram, aqueles 77 anciãos, príncipes, eram nada, eram covardes, que não deram a mão naquilo que era verdade. Quando voltou Gideão, disse, eu agora vou mostrar a sua nudez, agora eu vou mostrar quem são vocês, eu vou mostrar quem são vocês, agora diante de todo mundo. O que ele fez? Expôs todos eles, ali estava. E derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna, que homens eram os que mataste em Tabor? E disseram, qual tu, tais eram eles, cada um ao parecer como filhos de um rei. Então disse ele, meus irmãos eram filhos de minha mãe. Viva o Senhor, que se os tivesse deixado em vida, eu não os mataria a vós. E disse a Jéter, seu primogênito, levanta-te, mata-os. Porém o mancebo não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era mancebo. Então disseram Zeba e Salmuna, levanta-te tu, e acomete-nos, porque qual o homem, tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam ao pescoço dos seus camelos. Então, ele, indignado com seus amigos, indignados com o seu da sua própria nação, do seu próprio povo, não o desanimou. Ele perseguiu na direção que Deus o havia dado. E ele foi em busca da vitória, alcançou a vitória e deu sobre eles, sobre esses reis, e os matou. Trouxe a evidência de que Deus estava com ele. Digo aos meus amados irmãos, aos meus amigos ministros, se alguém me ouve, ou está me ouvindo, ou me ouvirá, o que eu tenho a dizer agora. Vai em frente, porque Deus comissionou a Gideão apenas com 300 homens. Não teve apoio das congregações, não teve apoio dos príncipes, não teve apoio dos sacerdotes, não teve apoio dos amigos, mas ele continuou, porque ele tinha uma comissão de pregar a verdade, e disse os seus próprios
inimigos. Então disseram Zeba e Salmuna, levanta-te tu, e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Então, ele cumpriu o propósito, cumpriu a palavra, e Deus, então, abençoou o seu ministério. Isso causou o quê? A própria evidência dele, Deus está manifestado. No ministério de Gideão, também levantou os contraditórios, os inimigos, para fazer que ele parasse. Assim também, nas bodas, ou na festa das bodas, no cumprimento das escrituras, vai surgir esses que não vão dar apoio, mas vão, pelo contrário, vão trabalhar contrário. Mas a palavra de Deus se cumprirá no seu devido tempo, porque Deus é o seu próprio intérprete da sua palavra. Que Deus vos abençoe, meus amados, e ore por nós, pelo ministério, que nós estamos nesta batalha e vamos prevalecer pela graça de Deus. Enquanto tiver fôlego em nós, vida em nós, vamos estar até nosso último momento, até que sejamos tombados. Se essa é a vontade de Deus, nós vamos continuar mostrando que as Escrituras têm se cumprido. Lucas 17:30 já está no passado. Agora é tempo de Apocalipse 10, 8 ao 11, tomando tudo que o sétimo anjo trouxe, o anjo forte. Nós tomamos tudo isso e agora vamos adiante para cumprir as Escrituras que correspondem a cada um de nós. Isso vai suscitar muitos inimigos, mas a prova final Deus trará para nós, porque cremos que nós estamos com a verdade. Que Deus te abençoe. Nós vamos, nesse instante, agradecer aos irmãos. Que Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam, têm orado por nós. Esperamos que o Senhor Jesus nunca deixe esse tempo, 1h30 que aqui estivemos, venha trazer qualquer tipo de prejuízo aos nossos irmãos, mas que sejam de grande valor, de grande valia para todos vocês. Como vocês estão vendo aí na tela, na sua tela também, onde você estiver, a lista grande de irmãos que têm realmente nos acompanhado aqui nessa noite. Nós temos tido uma audiência invisível muito grande, pela graça de Deus, de norte a sul, de leste a oeste, e eu peço a Deus que me conceda a graça de vos trazer sempre a palavra. Isso vai angariar a semente eleita e levantar também os inimigos para o combate, e é aí que nós vamos travar a luta e a vitória será nossa. Participou conosco e que nos comunicaram o irmão Claudemir, de Assis Chateaubriand, irmão Edson, irmã Sueli, também de Assis Chateaubriand, irmão Guedes e família, em Cascavel, irmã Glessi e família, em Colombo, irmão Anderson, irmã Leonai, em Curitiba, irmão Gerson e família, Curitiba, irmã Maria Donatir, Curitiba, irmão Nilton e esposa, Curitiba, irmã Regiane, Curitiba, irmã Viviane, Curitiba, irmão Silvio, Foz do Iguaçu, irmão Guilmar e irmã Maria, em Guaíra, irmã Lindalva, em Guaíra, irmão Marcos e família, em Jataizinho, irmão Paulo Castilho e família, em Pinhais, irmã Dalete e família, em São José dos Pinhais. Também de São José dos Pinhais tivemos irmão Elismar e família, irmão Ismael e família, irmão Joglei e família, irmão Mateus, irmão Pedro e família, exatamente São José dos Pinhais. Irmão Samuel, irmão Franciele, irmão Bruno, Emanuele, Sebastião, irmã Cleide, São José dos Pinhais também. Irmão Valdir e família, São José dos Pinhais. Temos também irmão Hélio, em Serra Morena, no Paraná. Irmão Jair Alves e família, em Toledo. Irmão Sandro, em Veracruz do Oeste. A irmã Ada, em Novo Hamburgo. Irmão Tiago, irmã Rosane, em Novo Hamburgo. Irmã Margarete, em São Leopoldo. Irmão João Gomes, em Camboriú. Irmão Alcindo, irmão Rosemary e ela, em Criciúma. Irmão Hélio e família, em Florianópolis. Irmão Luiz, irmã Maria e Franciela, em Itajaí. Irmão Antônio Barabas, no Turvo. Irmão Gentil Guilherme, em Caieiras. Irmão Aparecida, irmã Zilda, em Cosmópolis. Irmão Enes e família, em Mogi das Cruzes. Irmão Josias e família, irmão Aquiles, em São Paulo. Irmão Gilson Menezes, em Cristina, Minas Gerais.
Irmão César, irmão Rafael, Ana e Célia, em Belo Horizonte. Também irmão Ricardo, irmã Esther e Ágata e Estevão, em Belo Horizonte. Irmã Isis, em São Francisco, Minas Gerais. Irmã Mônica, em Macaé. Irmão Oreni e irmão Norberto, em Parnaíba, no Piauí. Irmão Marcos, Maia e família. Irmão Davi e família, em São José dos Pinhais. Irmã Sabrina, também em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Deus vos abençoe. Nós desejamos a todos uma boa noite. Amanhã, quarta-feira, a igreja de Curitiba, a igreja de Assis Chateaubriand, também está reunida para um culto de oração, um culto de pregação. Deus abençoe. Estaremos transmitindo, se o Senhor assim nos permitir. E até lá, tenham todos uma boa noite, em nome do Senhor Jesus.